O MG Inter TV faz nessa semana uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Montes Claros. O convidado hoje é Humberto Souto, do PPS. Lembrando que a ordem das entrevistas foi definida por sorteio com a presença dos assessores dos partidos. Foi isso mesmo. Humberto Souto é contador e advogado, nasceu em 1934 e entrou para a vida pública como vereador em Montes Claros em 1962. Depois foi deputado estadual, 7 vezes deputado federal, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, líder de governo, ministro e presidente do Tribunal de Contas da União. É a segunda vez que ele concorre ao cargo de prefeito de Montes Claros. Boa tarde, candidato. Lembrando que o tempo da entrevista é de 10 minutos, com 30 segundos de tolerância para o senhor fazer as considerações finais. Seja bem-vindo. O seu tempo passa a contar a partir de agora. Humberto, por que o senhor quer ser prefeito de Montes Claros? Montes Claros chegou num momento decisivo de desmoralização. Desmoralização nacional, quase internacional. Eu não pensava, eu tinha substituído o doutorado da vez passada, queria encerrar minha carreira política. Mas apelos de muitos partidos, de muitas pessoas, entenderam que eu deveria aproveitar a minha experiência, que eu adquiri em Brasília durante 40 anos, e oferecer a Montes Claros nesse momento o meu conhecimento sobre política, o meu conhecimento sobre o que está acontecendo no Brasil. E eu então achei que seria interessante eu aceitar para, primeiro, encerrar minha carreira política. Eu nunca tinha sido prefeito, nunca fui prefeito. E segundo, para resgatar um pouco a dignidade de Montes Claros. E para gerir a cidade, candidato, na sua opinião, qual que é o principal desafio? O desafio, na minha opinião, tem 2 desafios grandes que são diferentes, mas importantíssimos. O problema é a saúde pública que está sucateada, acabada, destruída completamente. Os hospitais em situação de dificuldade, as filas imensas, intermináveis, pessoas às vezes morrendo na fila sem atendimento, não dá tempo nem do atendimento. Então é uma prioridade absoluta, eu acho que é a saúde pública. E o outro lado é o problema hídrico de Montes Claros, é o problema de água de Montes Claros. Montes Claros é uma cidade de 400 mil habitantes, com projeção de chegar a 600 a 800 mil habitantes proximamente, nos próximos 20 anos ou 10 anos. E se nós não cuidarmos desse problema da água, você imaginou uma cidade de 400, 500 mil habitantes sem água? Porque uma cidade pequena você alimenta com pipa, mas uma cidade grande, uma cidade universitária, uma cidade industrial, é uma calamidade, vai encolher Montes Claros. Então, acho que nós temos a primeira preocupação, depois da saúde, é o problema da água, para que você possa viabilizar a barragem de Congonhas. Há muitos anos eu consegui a barragem de Juramento. Era uma projeção de 20 anos, já vão 30 anos. Ela já não sustenta mais, você falava hoje mesmo no seu programa, do problema do racionamento de água em Montes Claros. E esse problema vai avolumar, vai piorar. Nós estamos numa região de secas. Então eu acho que nós temos que urgentemente reunir forças na região inteira, convidar os prefeitos, reunir forças, ir a Brasília, ver se com o meu prestígio, com as minhas amizades que eu construí durante esses anos todos, a gente possa viabilizar os recursos para essa barragem. Já teve época em que eu dotei de emendas parlamentares o valor suficiente para construir a obra. Mas a burocracia, e foram enrolando e não construíram. O que é que aconteceu? A minha verba foi distribuída para outras barragens que estavam em condições de receber recursos. Então, isso não pode acontecer. Nós temos que viabilizar essa obra para solucionar o futuro de Montes Claros. No seu plano de governo, um dos itens é a mobilidade urbana, né? É reformular o transporte coletivo, expansão desse sistema. Como que isso vai ser feito? Olha, é claro que isso vai ser feito no momento próprio. Existe um projeto aqui do Jaime Lerner, foi comprado pela prefeitura por um preço absurdo, e esse projeto não foi utilizado. A primeira coisa que eu vou fazer é desarquivar esse projeto para saber quais são as sugestões do Lerner sobre Montes Claros. Porque você não pode fazer nada sem ser por orientação técnica. Pretendo constituir uma equipe técnica de primeira linha para examinar o problema do trânsito de Montes Claros, que eu considero uma das coisas mais difíceis que Montes Claros tem hoje. É o gargalo nos entroncamentos da João 23 e assim por diante. Foi prometido fazer trincheiras, viadutos monumentais para passar os carros por baixo, nada foi feito.
Eu quero examinar o orçamento, examinar as possibilidades da prefeitura, as possibilidades que eu tenho de trazer recursos e, se conseguir, desafogar um pouco esses entroncamentos, são gargalos que precisam ser resolvidos. E talvez a construção de viadutos possa ser uma solução, e eu pretendo fazer. Agora, é claro que você tem que racionalizar o problema do transporte coletivo, tem que exigir mais das empresas o cumprimento do contrato, não são cumpridos, tem problemas graves de ônibus, de qualidade de ônibus, de horário de transporte, do procedimento até dos dirigentes com as pessoas, e viabilizar de maneira racional, porque Montes Claros é uma cidade antiga, de ruas estreitas. Você não tem como fazer aqui promessas faraônicas, que eu vou fazer as avenidas largas, isso tudo é mentira, é enganação de político. Eu vou viabilizar dentro das nossas possibilidades, eu vou melhorar o trânsito, com educação no trânsito, não aplicando a indústria da multa, que eu vou terminar, não aplicando a indústria da multa, mas eu vou terminar essa indústria da multa, eu vou transformar esses funcionários em colaboradores da segurança, como vou transformar também a guarda, né, a guarda municipal em colaboradores da segurança. Eu vou ser objetivo na minha administração. Nada, absolutamente nada de teoria e não ter prática. Nós vamos trabalhar na prática com o que temos, com o que podemos realizar e vamos realizar. Tem uma outra questão importante, candidato, que é com relação à educação. No seu plano de governo está estabelecido 5 grandes metas, né? Entre elas garantir que todo mundo tenha acesso à escola. Há proposta também para a construção de novas escolas, novas creches. Se imagina bem, não foi construída uma creche nos últimos anos em Montes Claros. Não foi construída uma sala de aula em Montes Claros nos últimos anos. Então é claro que isso tem que ser priorizado. A educação é uma prioridade em qualquer administração do Brasil e em qualquer país do mundo. Mas nós vamos priorizar também o ensino por tempo integral, mas dentro de uma coisa racional, inteligente, funcional, e não uma bagunça. Nós temos que começar, como São Paulo fez, começar com uma escola, com 5 escolas, com 12 escolas, e vamos progressivamente implantando o ensino integral, o ensino por tempo integral nas escolas. Temos que, não se foi construída, como não foi construída uma sala de aula, nós temos que preocupar com as escolas, reformar as escolas, a rede física, valorizar o professor, isso é fundamental. E, efetivamente, dar oportunidade a todas as crianças que tenham acesso à escola. Isso é obrigação constitucional. E eu acho que eu tenho que fazer isso. Violência é um assunto que está muito em evidência aqui em Montes Claros, a gente sempre noticia isso aqui nos nossos telejornais. Como que a Prefeitura ela pode atuar nesse sentido? A Prefeitura pode atuar através de parcerias. Ela tem que fazer parcerias com a polícia, tem que auxiliar, se possível, na segurança, tem que aumentar o número de olho vivo, expandir para os bairros, preocupar com a segurança rural, que hoje é um terror o que está acontecendo no rural. E a própria violência na cidade é um negócio extraordinário. Nós tem casos aí de ter 30, 40 arrombamentos por noite em Montes Claros. A violência pessoal, durante o dia, então nós temos que preocupar primeiro com a criança, preocupar primeiro com a inclusão, com a reinclusão de pessoas, preocupar com a juventude, preocupar com o jovem adolescente, acionar a Secretaria de Assistência Social no sentido de valorizar os CRAS, que é a prevenção da delinquência, porque a delinquência está muito ligado a isso, o crescimento da delinquência está muito ligado a isso, e trabalhar no sentido global de desenvolvimento de Montes Claros, no sentido de geração de empregos, de geração de renda, para que a violência possa diminuir, possa ser diluída, mas trabalhar também com a repressão. Exigir do governador que se aumente o efetivo, há um crescimento da população e não há um crescimento do efetivo, então nós temos que trabalhar na busca de uma solução para isso. E tenho certeza que com o governo moderno que vamos fazer, com o governo destemido, corajoso, com a nossa honestidade, com a nossa integridade, com a nossa respeitabilidade, nós vamos ao governador, vamos ao presidente da República, vamos a Brasília e vamos montar um governo moderno de forma que possa atender todos esses itens de forma adequada. Bom, a gente está vendo aí que temos cerca de 1 minuto e meio ainda de entrevista. Eu quero que o senhor fale agora sobre a questão da cultura, né? Sobre essa ideia de se fazer um teatro municipal. Eu acho que a ideia é essa. Eu acho que a ideia é essa. A reivindicação do mundo cultural é esse. Mas eu acho que você tem que valorizar também tudo que é da cultura. Né? Valorizar as nossas festas, a festa do Piqui,
todas as festas regionais, tradicionais que nós temos em Montes Claros, valorizar o nosso artista, né? Integrando o nosso artista, valorizando o nosso artista, apoiando o nosso artista, o amador, valorizando a cultura de forma geral, porque a cultura é importante e Montes Claros sempre foi uma cidade de berço cultural e não uma cidade de criminosos. Para o esporte, qual que é a sua principal proposta? Eu quero valorizar o esporte de maneira geral. Nomeando um secretário competente, uma pessoa que seja capaz de voltar aos campeonatos rurais, voltar aos campeonatos de várzea, valorizar os esportes tradicionais, mas também valorizar os esportes modernos, como o skate, como a bicicleta, como essas coisas, eu acho, o patim, a juventude, integrar essa juventude desse esporte mais radical, também num processo global de valorização do esporte. O senhor tem mais um tempo para as considerações finais. Olha, eu gostaria de dizer ao povo de Montes Claros que eu me sinto preparado, me preparei para ser prefeito de Montes Claros. Eu busquei em Brasília um relacionamento amplo, de maneira que eu pudesse efetivamente, hoje, me candidatar a prefeito de Montes Claros. Me sinto com energia, me sinto com vontade, com garra, de efetivamente resgatar, inclusive, a dignidade de Montes Claros. Montes Claros está na lama, Montes Claros está desmoralizada nacionalmente. E nós vamos resgatar, se Deus quiser, a dignidade de Montes Claros com a verdade, com a honestidade, com a democracia, com o diálogo, chamando a população para participar da administração, não fazer uma administração arrogante, mas uma administração humilde, onde a população esteja presente. Ok, candidato, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Muito obrigado. E amanhã, seguindo a ordem de sorteio, quem participa da rodada de entrevistas é a candidata Leninha, do PT.